Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com as nossas entrevistas ao longo do dia, né? Nossas entrevistas sobre mercado de commodities, sobre os acompanhamentos de safra. E agora a gente vai falar sobre tecnologia, né? Tecnologias de agricultura 4.0, mas nesse momento a gente vai falar também sobre pecuária 4.0, exatamente esses termos cada vez mais presentes dentro do agronegócio. E a tecnologia que a gente vai falar agora é uma tecnologia que embarca aí três grandes instituições de tecnologia. A primeira delas é a CPQD, representada aqui pelo Fabrício Lira Figueiredo. Fabrício, seja bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas. Boa tarde a todos que nos assistem. Temos aqui também a presença do Camilo Carron, representando a Embrapa Gado de Corte. Camilo, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas. Obrigado, Edson. É um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite. Bom, e temos uma outra empresa também, que é a Huawei, né? Nós não temos um representante, mas enfim, o que de fato aconteceu aqui, a Embrapa, mais o CPQD, mais a Huawei, fizeram, né, um grande movimento tecnológico aí com relação à pecuária, né, pecuária 4.0, chamamos assim. Bom, Fabrício, o que exatamente representa a pecuária 4.0 nesse âmbito aí, já nesses termos de digitalização da pecuária? Excelente, Edson. Bom, a pecuária 4.0 faz parte do movimento de transformação digital que nós temos promovido no agronegócio brasileiro nos últimos anos. A exemplo do que temos promovido na agricultura, a ideia é que na pecuária 4.0 a gente construa soluções para trazer cada vez mais dados sobre tudo o que acontece no manejo dos animais e com esses dados, utilizando técnicas avançadas de tratamento, né, estatística, inteligência artificial, a gente conseguir trazer insumos, informações, insights para que os produtores consigam melhorar sua produtividade, qualidade, o bem-estar animal, né, a segurança sanitária, dentre os vários aspectos envolvidos nesse processo de criação dos animais. O projeto ele prevê o desenvolvimento de uma plataforma para um ambiente de integração lavoura, pecuária, floresta, nós chamamos de ILPF, no qual a Embrapa é um líder em nível global, né? O Camilo daqui a pouco vai falar um pouco, e o CPQD está trazendo um conjunto de plataformas digitais de inteligência artificial, a Platiagro, de internet das coisas, a plataforma Dojo, para compor essa solução. E com isso nós conseguimos criar aplicações, algoritmos que vão facilitar o dia a dia do produtor e melhorar todas as suas atividades em campo. O que a gente vê, Camilo, já aproveitando, né? A gente vê aí, são duas grandes partes que fazem a tecnologia, né? A parte de hardware, que normalmente fica aí a quesito da CPQD, Huawei, instalação de antenas, desenvolvimento de sistemas, enfim. E a Embrapa, ela é muito ligada na base de software, né? A Embrapa tem diversos aplicativos aí, e a extensão rural também normalmente fica a cargo da Embrapa. Como é que vocês estão se envolvendo nesse projeto em conjunto com a CPQD e a Huawei? A Embrapa ela já vem há alguns anos, né, atuando nessa área de pecuária de precisão, né, e que evoluiu porque a gente chama hoje de pecuária digital, né. Então, nesse projeto mesmo, a gente está utilizando a campo, né, está sendo implantada a campo uma rede de internet das coisas, né. Então, essa rede de internet das coisas é basicamente uma rede de monitoramento por meio de sensores. E esse monitoramento está sendo feito por três vertentes de sensores, né. Então, a gente vai utilizar um cabresto inteligente que vai ficar diretamente nos animais, a gente vai utilizar estações de microclima e a gente vai utilizar balanças de passagem, né, que elas aferem o peso do animal toda vez que ele vai para a praça de alimentação, toda vez que ele se dirige ao coxo para beber água, por exemplo. Dessas três tecnologias que vão ficar instaladas, que vão formar, né, a rede IoT implantada, duas delas foram desenvolvidas pela Embrapa, que é a balança de passagem e os cabrestos inteligentes, né, junto com parceiros.
Então, a gente já vem atuando nessa parte de pecuária digital, né? Seja por meio de softwares, mas também por meio de hardwares, né? Agora, o grande incremento, né, que a gente está trazendo é toda essa infraestrutura superior, né? O CPQD, com toda a sua especialização na parte de telecomunicações, na parte de inteligência artificial e diversas outras vertentes, né, que são necessárias. E a Huawei, né, que é uma gigante do setor também, tanto de tecnologia como de telecomunicações, que trouxe esse outro conjunto de sensores, que são as estações de microclima, além de tecnologias relacionadas a telecomunicações. Então, na verdade, essa parceria, ela vai viabilizar um projeto bastante complexo, né, onde a gente vai poder atuar, principalmente em duas grandes vertentes aí na área de LPF, que é tanto na predição de ganho de produtividade, quanto na aferição, né, no monitoramento de bem-estar animal. E, Fabrício, vamos complementar a história, que, na verdade, quando a gente fala IoT, né, Internet das Coisas, normalmente a gente está se referindo a coisas que você tem aquela já previsão do que elas precisam fazer, né? Tratores, colheitadeiras, televisões, eletrodomésticos, enfim, tem uma pré-programação ali e você tem uma previsão do que aquilo precisa ser feito. Quando nós falamos de animais, de bem-estar animal, vocês já deixaram uma dica aí que vão ser necessários colares inteligentes, balança de passagem, enfim. O que precisou ser pensado, o que precisou ser elaborado para que a internet das coisas tivesse esse degrauzinho a mais, né? Que são coisas que não são tão simples de serem previstas, né? Afinal de contas, são seres vivos, são animais. Excelente. Bom, o primeiro desafio do projeto, sem dúvida, foi a arquitetura que compõe essa solução que o Camilo mencionou. Nessa arquitetura, a gente tem uma primeira camada, digamos assim, que é a conectividade, né? Sem a conectividade, a gente não consegue trazer esses dados do campo, né? Então, o projeto, ele trabalha, né, com tecnologias que estão sendo proporcionadas aqui pela Huawei, né, em parceria com a operadora local, para viabilizar a coleta desses dados. A ideia é que esse piloto vai ficar implantado durante alguns meses. Nós vamos, com isso, conseguir coletar esses dados, utilizando protocolos de internet das coisas. Esse é um aspecto importante, que toda a solução já foi pensada desde o início, né, utilizando os mecanismos, né, todas as práticas e técnicas para que a gente consiga trazer os dados de campo, né, já de acordo com o que preconiza os protocolos de internet das coisas. Isso é muito importante para que a gente consiga ter um padrão, né, no Brasil para a coleta de dados em campo. Nós chamamos em telecomunicações de interoperabilidade, né? Com esse conceito, a gente consegue implantar com muito mais facilidade novas aplicações, né, sem ter que toda vez investir um esforço grande no desenvolvimento desses protocolos de coleta. Bom, dado essa infraestrutura de base, né, nós estamos trazendo algumas plataformas digitais. Uma delas é a plataforma Dojo, que opera nesse processo de coleta. Tá? Ela vai lá no dispositivo, né, no cabestro, na estação de microclima, e ela é quem é o elemento ativo para trazer esses dados de campo. Sobre essa plataforma Dojo, nós temos uma plataforma de inteligência artificial, a Plateado, desenvolvida pelo CPQD, que vai permitir acelerar o desenvolvimento dos algoritmos de inteligência artificial para aumento de produtividade e detecção do bem-estar animal. Então, vem essa ideia, né, de que quando a gente trabalha com a internet das coisas, na verdade é uma abordagem multidisciplinar, onde a gente precisa tratar tanto o hardware, quanto a parte de conectividade, toda a parte de software, né? E quando eu tenho todos esses dados, eu consigo, então, modelar, né, ter um entendimento sobre o comportamento dos animais, né? Qual seria o padrão esperado de comportamento dos animais e se existe alguma anomalia, por exemplo, em relação a esse comportamento, né? Isso é possível utilizando técnicas de inteligência artificial, né? Um outro exemplo é a gente identificar, a priori, né, ou predizer, né, com antecipação, quando um determinado animal está se aproximando do ponto ideal de abate, né, do peso ideal de abate, para que o produtor consiga se planejar de uma forma melhor e, com isso, consiga obter maiores lucros na venda, né, desse produto. Tá?
E ressaltando outro aspecto importante, né, que é a visão de trabalhar esse manejo da pecuária 4.0 no ambiente ILPF, integração lavoura, pecuária, floresta, que é fundamental para que a gente consiga trazer tanto benefício, né, para o produtor, do ponto de vista da rotatividade das culturas, né, da pecuária, da floresta, da pastagem e outras culturas agrícolas que podem coexistir, né, no mesmo ambiente, quanto do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, na medida em que o Brasil hoje é um líder em conceitos como a carne, né, 4.0, carne de baixo carbono, que a Embrapa recentemente criou um selo, né, e para que você consiga aferir, né, que o produto daquele produtor está aderente às regras desse selo, é necessário você ter dados do público. Então, essa solução vai facilitar muito, né, para que os produtores consigam obter, por exemplo, esse tipo de selo e agregar valor ao seu negócio. Mas um dos objetivos do projeto é criar a ferramenta, solução e ambiente para disseminar no país a cultura, né, e o manejo integrado lavoura, pecuária e floresta, o ILPF. E, Camilo, quando a gente fala em inteligência artificial, logo vem em conjunto com uma outra palavrinha que é o machine learning. Ou seja, que são aquelas inteligências artificiais que começam com uma programação muito básica e vão aprendendo ao longo do tempo. Um diferencial que eu vejo aí, né, nesse projeto de vocês é que a inteligência artificial ela já vem com uma Big Data que vem da Embrapa, inclusive, né, propriamente dito. Vocês já têm todo um Big Data relacionado a ILP, ILPF, pegada de carbono, né, que já foi citada, pegada hídrica, manejo de pastagens, enfim, inclusive com soluções, né, aqui em Campinas tem a Embrapa Informática, que tem diversas soluções voltadas para isso, enfim, a Embrapa já tem uma gama de soluções aí muito práticas e já sendo utilizadas, né? Como é que essas soluções vão ser integradas nessa inteligência artificial para já dar até um boost, né? Não começar tão cru a inteligência artificial. Inclusive, as duas unidades da Embrapa, né, que estão atuando diretamente nesse projeto, são justamente a Embrapa Informática Agropecuária, em Campinas, e a Embrapa Gado de Corte, aqui em Campo Grande, né? E a ideia para poder fazer a integração desses dados é a gente utilizar uma tecnologia da Embrapa que já está disponível, que é a AgroAPI, né? Então, hoje, uma vasta quantidade, né, desses dados históricos da Embrapa, né, desses serviços que a gente fala, são serviços digitais relacionados à agricultura 4.0 de forma geral, eles já estão sendo disponibilizados na AgroAPI. Então, a nossa ideia é que a gente enriqueça essa API justamente com esses novos serviços, né? E essa API, ela é, de certa forma, um marketplace, né? Ela é uma loja que você pode utilizar para, inclusive, embutir essas tecnologias desenvolvidas pela Embrapa e seus parceiros dentro de outras tecnologias, né? Dentro de outros aplicativos, outras soluções de software, hardware, assim por diante. Então, a gente vislumbra aí por esse caminho, né? Como você bem disse, né, Erickson, a questão da inteligência artificial, ela é muito dependente da qualidade dos dados, né? E é aí que a Embrapa tem um grande diferencial, né? A gente tem uma grande quantidade de dados e a partir do momento que a gente coloca, né, uma rede IoT para nos ajudar ainda mais nessa parte da percepção, né, digamos assim, dessas variáveis a campo, isso tende a multiplicar muitas vezes, né? Por isso que esse projeto é tão importante, né? Então, a gente não só já está utilizando todo esse know-how, todo esse histórico, mas a gente está dando um burst nisso, né? A gente está criando basicamente uma quantidade muito, muito maior de dados a partir do momento que a gente associa isso, né? Essa capacidade de predizer com a capacidade de coletar essas informações a campo por meio de sensores passivos, que estão lá a cada 5 segundos, coletando dados desses animais, das áreas de LPF, de informações do coxo e assim por diante, né? Então, a ideia é a gente utilizar todos esses recursos para poder prover serviços dentro dessa infraestrutura e oferecer eles para a comunidade externa como um todo, né? Em benefício de toda a agropecuária brasileira. E, Fabrício, de forma prática, né, a metodologia desse projeto vão ser cerca de 30 animais, né, ao longo de um ano, mais ou menos, ali, e capturando esses dados, né.
o que vocês esperam, né, que aconteça ao longo de um ano com esses animais, né? Qual que vai ser essa metodologia que vocês vão usar para esse projeto? Bom, primeiramente, né, vai ser a construção desse data lake, né? Então, a gente vai ter aí um primeiro trabalho de estruturação dos dados, né, e depuração dos dados para garantir consistência, né, nas informações. Com base nesse data lake, né, estruturado, com a participação, né, dessa plataforma do jogo, nós vamos conseguir, né, trabalhar na modelagem desses fenômenos ligados à produtividade e ao bem-estar dos animais, né? Muito do que vai ocorrer, né, a gente vai descobrir ao longo do projeto, né? Essa é exatamente a beleza, né, e ao mesmo tempo o desafio de trabalhar com mineração de dados, né, com data analytics, né, big data, que a gente descobre muita coisa ao longo do caminho, justamente a partir dos dados. Porém, né, a gente vai contar muito, certamente, com todo o conhecimento especialista da Embrapa Anticorte, que já tem o histórico de coleta de dados, né, inclusive nesse local onde vai ser realizado, né, todo o trabalho, né, todo o piloto. Então, a gente vai ter certamente algumas referências, né, de comportamento, né, e de ganho de peso desses animais, que é resultante aí, né, desse manancial de dados que a Embrapa já tem, né. Mas a ideia é que com os novos dados que vão ser coletados, numa frequência, né, mais alta, justamente pela disponibilidade da conectividade, nós vamos conseguir gerar modelos com maior acurácia, né, e a partir da observação do comportamento dos dados, podem surgir, inclusive, descobertas, né, sobre o comportamento, sobre como que esses animais, né, ganham peso, ou como que o produtor poderia manejá-los de uma forma mais adequada, que hoje talvez nem seja plenamente conhecido, né? Esse é justamente o objetivo do projeto, que envolve, né, sem dúvida, uma parte importante de pesquisa e inovação. E, Camilo, quando eu comecei a trabalhar aqui 12 anos atrás, eu vi os primeiros passos ali da Fazenda Santa Brígida, né? E já a Embrapa batendo nessa tecla do ILP, do ILPF, e daquela fazenda modelo, hoje a gente vê uma grande estrutura chamada Rede ILPF, que a Embrapa faz parte, inclusive, né? Foi uma das grandes transformadoras ali. E agora a gente vê um modelo de pecuária 4.0, dando seus primeiros passos aí. Veremos uma grande rede estruturada, é esse o objetivo, né? Termos uma grande rede muito bem estruturada, voltada aí para a pecuária 4.0? Sim, inclusive, até o grupo, né, a gente tem conversado bastante com o grupo da rede LPF, porque a ideia é essa mesmo, né? Hoje o mundo demanda, né, do Brasil uma pecuária, né, mais sustentável, né? E o ILPF, ele veio justamente para cumprir esse papel, né? Então, a gente costuma dizer que a LPF é a menina dos olhos da Embrapa, né? Que é hoje uma das tecnologias que a gente vê com um horizonte mais promissor, né? Justamente porque ela nos dá esse respaldo, né? Ela traz aí essa pecuária sustentável, né? Inclusive com a neutralização de emissão de carbonos, né? Então, não é só uma pecuária de baixo carbono, é uma pecuária com carbono zero, né? A gente lançou recentemente o selo CCN, né, há cerca de 2 anos atrás, que é o carne carbono neutro, né, e a área que está sendo utilizada para esse projeto, como o Fabrício bem adiantou, é justamente uma das áreas onde foi homologado o selo, né, CCN. Então, a gente já está fazendo justamente essa correlação, Erickson, para que esse projeto ele possa, inclusive no futuro, respaldar o trabalho de certificação dessas áreas, né? Então, talvez a gente consiga, né, e esse é o objetivo, a gente consiga, numa segunda versão desse projeto, levar a própria questão da certificação dessas áreas por uma nova escala, né, uma certificação automatizada, por exemplo, de áreas CCN, áreas de baixo carbono e assim por diante. Então, a ideia é ir nessa linha, sim, né, é aproximar cada vez mais justamente essas tecnologias, né, daquilo que a gente é mais demandado, né, que é criar essa pecuária 4.0 sustentável, né. E para a gente já começar nossos finalmente aqui na entrevista, Fabrício, última pergunta que eu trago para você, aproveitando que você faz essa grande ponte aí, né, dentro do CPQD
em trazer soluções, seja para o campo, para a cidade, o que você pensa com relação à agricultura 4.0, a pecuária 4.0, de que forma esse agro sustentável, esse agro digitalizado vai nos conectar, primeiro, né, com o público urbano, né, que é uma grande dificuldade que encontramos, e segundo, com o público de outros países, né, com os consumidores de outros países. Excelente, Edson. Bom, a agricultura 4.0, né, como mencionei, ela está dentro desse processo mais amplo de transformação digital, né, que, na verdade, ocorre em vários setores da economia. Né. Quando a gente olha para o agro no Brasil, a gente percebe que esse movimento já tem ocorrido há algum tempo. Né, ele está no ritmo mais acelerado em alguns setores que em outros, mas quando a gente olha especificamente, né, esses 2 pontos que você colocou, a questão da proximidade do produtor em relação aos seus clientes finais, né, a gente vê um processo de aceleração do que a gente chama de desintermediação das cadeias, ou seja, os produtores, através das soluções digitais, como, por exemplo, Marketplace, eles estão se aproximando, né, dos clientes finais. E esse é um dado bastante relevante, né, e talvez seja uma contribuição muito importante, principalmente quando a gente olha os pequenos e médios produtores e a agricultura familiar, que hoje é responsável por grande parte da produção interna e sofre bastante com essa questão do excesso de intermediários, às vezes em algumas cadeias, e a gente sabe que muitas vezes uma parte reduzida, né, da riqueza gerada na ponta, né, daquilo que é pago pelo consumidor final na ponta, né, um percentual pequeno, aí na ordem de 10, 15%, muitas vezes fica no bolso desse pequeno produtor, né. Então, a questão por exemplo, da desintermediação da cadeia, né, é um exemplo que eu gosto de citar, da aproximação, né, que a agricultura digital pode promover, né, entre os produtores e seus clientes finais. Né. Outro exemplo que eu acho muito relevante é aí quando a gente pensa, principalmente, né, nos produtores de mercados internacionais, a gente vê, né, um crescimento, principalmente pós-pandemia, né, e durante a pandemia, de requisitos de originação segura, né, de rastreabilidade dessa produção nas principais culturas de commodities. Trazendo para o caso tanto da agricultura quanto da pecuária, a gente percebe, né, que existe uma pressão crescente, né, de todos os clientes no exterior, né, e isso acaba repercutindo, por exemplo, nas cadeias varejistas, que trazem essa pressão para dentro aqui do mercado interno, né, movimentando essas cadeias para que sejam buscadas soluções ligadas à rastreabilidade. O CPQD tem participado ativamente desse processo. Nós desenvolvemos, por exemplo, em parceria, né, com a startup, a SafeTrace, uma solução de rastreabilidade segura para a cadeia da carne, utilizando a tecnologia blockchain. Tá? Só para exemplificar, essa é uma solução que já está sendo adotada, né, pelos grandes frigoríficos, pelas grandes cadeias varejistas, e ela permite, né, que todos os dados gerados a partir, né, dos processos ao longo dessa cadeia, desde a saída do produtor até as gôndolas, sejam armazenados numa infraestrutura, né, numa rede blockchain, garantindo assim uma segurança em nível internacional, auditabilidade, conceitos como contratos inteligentes, identidade digital distribuída das coisas, tá? Então, são alguns exemplos, né, assim, só para deixar isso mais tangível, de como essas tecnologias, né, e a agricultura digital e a pecuária digital podem mudar rapidamente, né, o cenário dos produtores no Brasil, incluindo, né, os pequenos e médios produtores da agricultura familiar. E, Camilo, para você, a minha última pergunta que fica aqui é o seguinte: a Embrapa teve um papel fundamental na formação da agricultura tropical, né? Essa agricultura que é praticada no Brasil. Teve um papel fundamental na formação da agricultura sustentável no Brasil a partir do ILPF. E agora, um papel fundamental aí na formação de uma agropecuária digital, uma agropecuária digitalizada. E mesmo assim a gente vê aí problemas de conectividade, problemas de comunicação, problemas muitos que acabam acontecendo aí. Qual que é o próximo passo, né? O que a gente precisa solidificar
nesse momento e quais são os próximos passos para que a gente consiga seguir em frente aí com esses caminhos que a Embrapa está abrindo. A gente tem muitos desafios ainda pela frente, Erickson, né? A questão da infraestrutura mesmo, seja de conectividade, às vezes até de rede elétrica, ainda é um desafio no Brasil, né? Mas a gente tem, a curto e médio prazo, né, a gente tem grandes expectativas aí. Tem o 5G chegando no Brasil, a gente tem um satélite geoestacionário que foi lançado já há alguns anos, né, a gente tem a TV White Space, né, então existem várias tecnologias que estão permeando aí o meio do agro, né, e que elas estão vindo justamente para atender essas demandas, principalmente relacionadas à conectividade, né, grandes empresas como o CPQD, né, que trazem soluções completas, né, utilizando redes de dados e assim por diante. Mas ainda assim a gente tem vários desafios, né? Eu só queria lembrar que até no caso urbano a gente também passou por isso, né? Se a gente pega aí no começo dos anos 2000, né, o que a gente tinha quando se falava até em automação, em conectividade e tudo mais, era um pouco caótico, né? Então a gente tinha muitas soluções tecnológicas e ninguém sabia muito bem para que lado que ia, né? Hoje eu acho que o agro ele está muito assim. Hoje a gente tem, né, a própria Embrapa, ela começou com o desenvolvimento de várias soluções pontuais nessa parte digital. Então, hoje a gente tem um rol gigantesco de aplicativos e nos últimos anos a gente tem feito um esforço grande para justamente integrar essas coisas, né, em grandes plataformas. Então, eu acho que o futuro, né, da pecuária digital é esse, né, justamente fazendo uma analogia aí ao que aconteceu no meio urbano, né. Então, daqui a pouco, o que a gente vai ter? A gente vai ter, muito provavelmente, assim como hoje, quando se fala em casas automatizadas, a gente fala em Google Assistant, fala em Amazon Alexa, né, a gente vai ter justamente esses grandes hubs, né, essas grandes soluções para o agro também, que na verdade vão funcionar como marketplaces, né, como o Fabrício bem colocou, onde a gente vai ter soluções sendo desenvolvidas em várias vertentes, né, e sendo atendidas aí dentro dessas grandes plataformas, ou seja, elas conversando, mesmo soluções de empresas diferentes conversando entre si de forma natural. Então, eu acho que é por aí, né? E isso ajudando, de fato, o produtor, sem escancarar para ele toda aquela complexidade que a gente sabe que é inerente a esse mundo digital, né? Então, a gente precisa esconder isso do produtor. O que ele precisa são de insumos para tomada de decisão. E é isso que a gente tem que entregar da forma mais simples possível, né? Então, é isso que a gente busca hoje, esse é o grande desafio. Camilo, muito obrigado pela sua presença aqui no site Notícias Agrícolas, seja sempre bem-vindo. Deixo aqui um último espaço para você deixar suas últimas considerações para quem nos acompanha nessa entrevista. Eu gostaria de agradecer, Erickson, novamente, né? Falar que muito obrigado pelas perguntas, todas excelentes, né? E eu acho que a gente tem um grande trabalho, um grande desafio pela frente, né? Agradeço aqui também, em nome do Fabrício, aí, ao CPQD, né? Esse grande parceiro, e a Huawei, né? Que apesar de não estar aqui presente, ela está conosco nesse projeto e espero que em muitos outros, né? Então, acho que os desafios que se colocam à nossa frente, eles são grandes, mas os parceiros são grandes também, né? E que a gente vai conseguir enfrentar eles com garra aí. Então, eu acho que a mensagem que fica final aí para o produtor é que ele pode esperar aí para os próximos meses e anos, né? Vindouros aí, soluções bem interessantes para a área, né? E falar que a Embrapa está sempre aberta também a essas demandas, né? Aos produtores aqui, os nossos telespectadores, se quiserem entrar em contato, né, para trazer essas demandas, trazer problemas, né, a gente está aqui justamente para isso, né, vocês são o nosso grande público, só o que nos interessa é atendê-los. Então fica aí essa mensagem final e um agradecimento novamente. Fabrício, muito obrigado também pelas suas informações, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso site. Deixo aqui um último espaço também para você deixar a quem está nos acompanhando na entrevista. Muito obrigado, Erickson, pela excelente entrevista, né, por esse espaço aqui para que a gente possa trazer essas informações, né, para o público. Agradeço também aos parceiros, né, o Camilo aqui presente, que representa a Embrapa Gato de Corte, mas também a Embrapa Informática, né, que participa do projeto, a Huawei, né, parceiro essencial aqui, né, em toda essa mobilização, né, de todos esses atores. E, como uma mensagem, né, eu vejo com muito otimismo esse processo de transformação digital no Brasil. O CPQD tem procurado, né, em diversas frentes, contribuir, né,
seja na linha de conectividade, inteligência artificial, blockchain, né, sensoriamento, enfim, com várias competências que nós atuamos. Também temos trabalhado muito com a questão da inovação aberta, com o empreendedorismo. A gente está trabalhando fortemente com as startups. O CPQD tem trazido também bastante fomento, né, não reembolsado, para viabilizar projetos de inovação com as startups, principalmente através da Embrapi. O CPQD é uma unidade Embrapi. Então, assim, eu vejo com muito otimismo. Acho que esse projeto, ele, na verdade, é o início de uma grande plataforma que a gente está construindo para o ILPF. Nós temos essa visão, né, trabalhar em conjunto com a rede ILPF, com os demais atores do setor, para que a gente consiga ter realmente uma plataforma integradora, né, e que a gente consiga também engajar startups no desenvolvimento desse projeto, para ampliar as funcionalidades, né, e os serviços que vão ser oferecidos para os produtores. Então, a gente tem aqui duas grandes instituições no Brasil, né, o CPQD e a Embrapa, temos a Huawei também, um player aí global, né, certamente outros parceiros em breve vão estar conosco nesse movimento. E, para concluir, né, eu gostaria de dizer que existe uma possibilidade grande, né, de que a partir do próximo ano a gente já tenha uma primeira versão dessa solução sendo disponibilizada para os produtores. Estamos trabalhando para isso, né, com a visão já de produto muito forte, né, alinhada aí com a necessidade do mercado, dos produtores, dos possíveis parceiros que irão comercializar o resultado do projeto. E, por fim, aqueles que queiram conhecer um pouco mais, né, que queiram participar desse projeto, que queiram entender um pouco mais dos conceitos envolvidos, fiquem à vontade de entrar em contato, né, comigo aqui no CPQD e com outros colegas também do CPQD que possam atender, juntamente também com os colegas da Embrapa e da Huawei. Agradecemos aqui em nome de todo o projeto e de todos os parceiros envolvidos. Muito obrigado. Conversamos aqui então com o Fabrício Lira Figueiredo e o Camilo Carron, representando aí então a CPQD e a Embrapa Gado de Corte, trazendo informações aí sobre a Agropecuária 4.0, né? Esse grande projeto aí que vem para trazer soluções dentro da pecuária, né? Soluções de rastreabilidade de animais, bem-estar animal e, enfim, diversos dados que vão ser gerados e que logo mais, como o Fabrício bem disse, logo mais terão soluções aí a serem apresentadas para o público em geral. Sempre que tiver novidades, vamos ficar atentos, vamos acompanhar. Sempre que tiver novidades, a gente vai trazer aqui para o site Notícias Agrícolas, aqui para nossas entrevistas, para manter vocês que nos acompanham bem informados, bem atentos às últimas tecnologias que estiverem sendo disponíveis aí para os produtores rurais, para os pecuaristas. Muito bem, amigos, lembrando que estamos em todas as redes sociais, então siga a nossa página no Twitter, no Instagram, no Facebook, e você que acompanha essa entrevista aqui pelo YouTube, lembrar de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o like para que cada vez mais pessoas recebam esses conteúdos, essas entrevistas que nós fazemos aqui dentro do nosso canal, no momento que elas acontecem ao vivo, né? Tem sempre alguma coisa acontecendo ao vivo no canal, para que todos os produtores rurais sejam os mais bem informados do Brasil. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.